Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde, o seu ponto de encontro com a sua saúde. Eu sou Bruna, host e sócia desse podcast, e hoje estou mais uma vez com a nossa queridíssima doutora Stephanie Mainardi Seulin, que é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é pós-graduada em cirurgia dermatológica pela Santa Casa do Rio de Janeiro e estética avançada pelo Hospital Albert Einstein, possui diversos cursos em cirurgia dermatológica e estética, é colunista do programa Band Mulher com Regina Lima, que vai ao ar aos sábados pela manhã, e agora, sócia desse podcast. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutora Stephanie. Muito obrigada, Bruna. Espero que hoje seja proveitoso também. Com certeza. Hoje a gente vai falar de um assunto que está mega em alta, que acho que é uma das mudanças mais importantes aí no mundo da dermatologia, que é a famosa tendência Quiet Beauty, que seria então uma beleza silenciosa, mais ou menos assim? Isso, na verdade é uma beleza mais natural, né? Sim. São procedimentos feitos com naturalidade. O silencioso entra como passando por despercebido praticamente. Aquela coisa que a gente faz procedimentos, as pessoas ficam bem, mas não tem cara de procedimento feito. Sim. Né? É aquele lábio que tá volumoso, que tá hidratado, que tá natural, mas que não tá desproporcional, não tá chegando antes da pessoa. E quando eu falo chegando antes, não é pelo tamanho, mas às vezes pelo formato também. Sim. Não é aquela coisa que a pessoa chega e já chama atenção. Meu Deus, essa botou tem boca, uhum, tem preenchimento no lábio. E isso vale para tudo, né? E não é só na dermato que isso está ganhando força. Está ganhando força também na estética em geral. Então, a gente passou por uma fase onde os alongamentos de cílios eram gigantescos. E aí, agora já está vindo uma onda de cílios mais naturais. A gente passou por uma fase de sobrancelhas muito marcadas e... né? Era 2016 ali, isso. Todo mundo pintava. E agora a gente tem uma preocupação em manter mais natural. Então, isso vem, ao meu ver, pro nosso bem. Nossa, toda a vida. Porque me incomodava muito. Me incomoda ainda ver algumas pessoas, assim... Eu, na verdade, eu tenho dó, sabe? Eu fico pensando, ai, pra quê? Sim. Né? Por que fazer isso consigo mesmo? E por que alguns profissionais fazendo isso com outras pessoas? Aquela coisa de ficar todo mundo igual, aquela padronização, rosto quadradão, ângulo da mandíbula super marcado, tipo um zigomático gritando, sabe? O lábios com contornos, assim, grosseiros e as pessoas a boca de pato. travadas. Não, e travadas. Sim, com certeza, sem expressão. E falam de um jeito esquisito. Sim. A gente vai ver tomar no corro, mal consegue movimentar o lábio. Então, eu não gosto. Me dá uma sensação muito ruim quando eu vejo pessoas que estão assim. Que dá aquela sensação, na verdade, que a pessoa está tentando esconder alguma coisa, né? E é o oposto dessa nova tendência, que é realçar a sua beleza, né? Realçar os seus pontos de mais beleza, né? E, assim, tu acredita que a gente está vivendo um cansaço desse exagero? Acho que sim, né? Porque se é uma tendência que não tem nada a ver com exagero, né? Eu acho que tudo é cíclico, né? Claro. A moda é cíclica. Então, já teve a moda do silicone gigantesco. Com certeza. Onde o sonho de toda mulher era botar um silicone enorme e usar um decotão. E aí, depois, agora um monte de gente trocando essas próteses grandes por próteses menores, ou colocando a prótese com volume, mas não tão marcado. Sim. Eu acho que agora a gente está entrando novamente na era da elegância, sabe? Houve a era do exagero. Então, assim como teve a calça super baixa, que, meu Deus, o zíper era isso aqui, era praticamente o cos, né? A gente pegou na nossa adolescente. Até mais nova do que eu, mas não, jovem, mas eu peguei, mas, era uma assim, tristeza. Era um cos muito... Aí depois veio o cos, que era lá na costela, gente. Eu que sou baixinha, tenho 1,50 m. Nossa, gente. Não conseguia usar porque ficava pressionando quando senta. Aperta a costela. Sim, não imagina. dá pra respirar. Agora, aí veio um cos mais cintura alta, mais normalzinho. Mais medial. Então, eu acho que é isso. Sim. É cíclico. E na dermatologia, nesse mundo estético, a mesma coisa. Então, a gente vinha de uma época onde não se tinha praticamente nada a ser feito, a não ser peelings,
lasers. Era muito difícil o acesso ao Botox. Sim. Era muito difícil os preenchimentos, porque basicamente se tinha os preenchimentos definitivos, né? Sim. O PMMA. Então, para muitos a ideia do preencher uma vez na vida foi atrativa, mas para muitos assustava. Sim, porque era aquilo ali e nunca mais, né? Aí quando surgiu ali o ácido hialurônico, sim, e a possibilidade de colocar e que não ficaria para sempre, que dá para remover e tal, foi aquela coisa do tipo, vamos botar, né? Sim. E aí nós tivemos também influência de algumas atrizes, por exemplo, Angelina Jolie, com aquele rosto quadradão, mas aquilo é natural dela. Claro. É a estrutura facial dela. Claro que ela envelheceu nos últimos anos e muito bem, mantendo seus traços e provavelmente fazendo muitos procedimentos, mas ela naturalmente tinha aquele rosto marcado. Mas ela ficou conhecida como um símbolo, né, de beleza, um símbolo sexual, inclusive, tipo... E aí muitas pessoas começaram a buscar por aquele padrão de rosto mais marcado, lábios mais volumosos, e aí foi pro exagero, né? É muito tênue. Com certeza. O limiar do bonito pro exagerado. E até a gente pensar em corpos e corpos, né? Por exemplo, a Angelina Jolie, ela tem um corpo muito slim que, com esse rosto marcado, acaba que traz uma harmonia. Não, ela tem ombros super marcados. Tudo é harmônico, né? Isso. Agora tu vai pegar uma pessoa que é um pouquinho mais cheinha, ela colocar o preenchimento, eu não sei o nome daqui, como é que é o nome? Do ângulo da mandíbula. Da mandíbula. Da mandíbula. Ela vai ficar com uma impressão de que tá mais gordinha. Então isso talvez não vá ser benéfico pra ela. Muito provável que não. Uma outra... Talvez as pessoas não se familiarizem com esse termo, mas existe um termo chamado visagismo. O que é o visagismo? É esse olhar para o que combina com o quê? Para os formatos, as formas, né? Tipo, essa harmonia, tanto de cores quanto de formas. E cada coisa tem uma representatividade. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que é mais meiga, geralmente ela vai ter uma sobrancelha mais arredondada, mais amendoada. Aquela sobrancelha bem reta, bem marcada, traz o quê? Uma aparência de brava, né? Sério. Tanto que se tu olhar os personagens da Disney, as princesas têm a sobrancelha redondinha, as bruxas más têm aquela sobrancelha marcada. Então, por quê? Porque tudo transmite uma mensagem. Então, às vezes tu pega uma pessoa que tem traços mais finos, mais delicados, ela é mais meiga, ela tem... Tudo é combinado. Deus é muito perfeito, eu sempre falo. Não é à toa que tu tem aqueles traços daquele jeito, sabe? Claro que existem os psicopatas da vida, né, gente? Que se enganam com aquela carinha... meiga, santa, mas não é. Santa, e não são assim, mas... Num geral, os traços acompanham a personalidade. Então, tu pega uma pessoa que é meiga, que é doce, e coloca nela um rosto quadradão. Não vai comer. Ela não segura, ela não tem postura para aquilo que ela tá oferecendo. Porque tudo passa uma mensagem. Então, assim, desde a postura, o jeito de andar, o jeito de falar. A Angelina Jolie, ela é daquele jeito porque ela tem aquela postura. Ela mantém aquilo. Ela é mais séria, ela é mais... Aí uma pessoa que é muito extrovertida, que é divertida, que é leve, traços pesados. Sobrancelha grossa, tudo marcado. Não combina, né? Não combina. Então, esse olhar eu acho muito importante. E graças a Deus está voltando. As pessoas também estão conseguindo entender a sua própria beleza, enxergar a sua própria beleza. Eu vejo isso no consultório, sabe? E que coisa boa, né? A gente conseguir melhorar a autoestima sem precisar criar uma máscara por cima daquela pessoa. Claro, às vezes a pessoa é uma pessoa meiga de face e não corresponde com o comportamento dela. Às vezes ela tem um rostinho super meiguinho, mas o comportamento dela é super... mais altiva, mas aí vai combinar. Aí vai combinar, exato. Aquilo, aí pode mudar. Também vai depender da imagem com que você vai querer passar, mas né? também vai ter um limite, né? Exato. Porque tu vai pegar e vai fazer o quê? Tu vai avaliar a parte óssea daquele rosto. Então, por exemplo, eu tenho um rosto que é mais fino, não é marcadão, mas tem um certo contorno. Eu posso dar uma realçadinha se eu quiser pra melhorar. Ou um mento, um queixo, que é mais para trás, que tem uma micrognatia já, que, né, deixa o perfil
não tão bonito, ou que faz a pessoa ter a ideia, uma sensação de ter uma papada, Sim. que na verdade não é verdadeira. Dá pra gente melhorar esse mento, dá pra gente projetar, melhorar o contorno, mas sem deixar um queixo quadradão, masculino. Então, tem formas e formas das coisas serem feitas. Tem como tu realçar o top model look aqui pra deixar esse lugarzinho que a gente passa o blush mais bonito, pra quando passar o iluminador, iluminar, realçar. Tem como fazer sem criar uma nova face. Exato. Sim. Né? Sem ficar todo mundo com aquela cara do Homem de Ferro, sabe? E acaba que todo mundo fica igual, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas disso também, de um xerox de todo mundo, as pessoas entrando em consultórios e saindo iguais e querendo, na verdade, realçar o que ela tem de melhor. E eu acho que o mais bonito disso é esse papel tão legal dos dermatologistas que estão ali realçando belezas, né? Olha, teu ponto forte é esse daqui, teu ponto fraco é aqui, talvez se a gente colocar um pouquinho aqui, vai te valorizar um pouco mais, né? A gente esqueceu um pouco essa receita de bolo que criou aí corpos que as pessoas estão revertendo, né? E ajudar as pessoas, às vezes, com algum incômodo também, porque isso eu encaro como o principal papel, assim, às vezes a pessoa vem pra ti se queixando daquele aspecto de cansado, ou daquele aspecto mais triste. Foi muito bonito que eu tive uma paciente que eu fiz aquela cirurgia de Castanhares, que é o lifting de supercílio, né? É a elevação cirúrgica da cauda da sobrancelha. Qual era a queixa dela? Ela veio queixando, achando que tinha que fazer uma blefaroplastia, porque ela disse, olha, eu sou uma pessoa feliz, eu sou alegre, mas parece que eu tô sempre triste. Porque ela tinha aquela sobrancelha mais caidinha, mais arredondada, com a cauda caída. E aí, eu propus pra ela a cirurgia, a gente fez. Então, quando elevou, que abriu o olhar, tirou aquele ar... de cansaço. Que é um ruído de imagem que a gente chama, né? Na verdade, não era cansaço, era de tristeza. De tristeza mesmo. Assim, aquela coisa caidinha. Abriu o olhar, elevou, já mudou. E pronto, né? Daqui a pouco é só isso que vai resolver o problema. Então, às vezes, um monte de coisa. É esse papel de ouvir o que está incomodando. Com e certeza. Conseguir ter um olhar do que realmente vai amenizar aquilo. Porque eu poderia ter feito a blefaro nela. Sim. Não ia mudar. Tirar essa sensação dela. Claro. Não ia melhorar esta queixa dela. Perfeito. Porque ia tirar o excesso de pele, que tinha também, não tem problema. Mas não ia fazer o que era o desejo dela. Então, às vezes, a pessoa, ela fala assim, eu quero preencher lábio, eu quero aumentar meu lábio. Na verdade, ela nem quer aumentar, ela quer definir contorno. Sim. Ela quer hidratar. Então, nem é o volume que ela busca. Sim. Ela busca o rejuvenescimento do lábio. Porque quando mais jovem, tinha o lábio mais carnudinho, tinha mais contorno. E agora viu que o lábio tá mais retificado, tá ficando enrugadinho. Vai passar o batom, já não fica tão bonito. Ou borra pelos vinquinhos, assim. Borra e o batom escorre pra baixo pelas é verdade. linhas. Eu atendo senhoras... Isso é muito coisa de vó, né? A gente vê essa voz. E elas têm até vergonha, muitas vezes, de dizer que tem vontade de preencher o lábio. Sim, porque criou essa questão de que lábio preenchido é aquele lábio... horrível e é bico de pato. Exatamente. E aí eu proponho e a gente faz com naturalidade, elas voltam de batom. Queridinhas. E eu acho um amor, sabe? Eu adoro perceber essas mudanças, que às vezes é um detalhe, né? Sim, e acho que também uma questão que mudou de uns anos pra cá, e com certeza tu consegue me confirmar, ou não, ou eu tô completamente errada, os tipos de procedimentos utilizados, né? Porque antigamente a gente tinha esse PMMA, pra quem não conhece, é uma substância que ela não consegue ser dissolvida, né? Ela é um derivado plástico, na verdade, né? Então, tu coloca uma vez, não tem como remover, a não ser cirurgicamente. Que tira parte da pessoa. Porque como fica integrado aos tecidos, e geralmente era colocado abaixo do músculo, então ao remover o produto, tu remove o tecido sadio junto. Sim. Então, a gente não indica o PMMA por isso, porque não tem como tirar. E assim, por que eu mais não indico? Porque tem casos de pessoas que colocaram PMMA e nunca vão ter complicação no PMMA. Sim. Mas o que acontece? Colocou lá no malar medial, colocou no sulco. Gente, tu vai continuar envelhecendo. E as coisas vão caindo. E aquilo é um produto, pesa. Então, daqui a pouco, ele vai acabar migrando para outros locais, né? Não vai ficar
E fica aqueles rostos deformados, né? E aí vai deformando, e a retirada é cirúrgica. Então, por mais que não tenha complicações como abscessos, infecções ou coisas mais graves, a gravidade vem, né? O peso vem, com certeza vem. A gente teve agora um exemplo da Maíra Cardi, se eu não me engano, que ela estava tentando no processo, né? E removeu uma boa Mas parte, foi bem difícil, né? Porque ela mostrou ali que moveu, né? E acabou ficando bem deformado. E aí a gente tem hoje o ácido hialurônico, como tu comentou, que ele tem uma enzima que se reverte, né? Se qualquer coisa a pessoa não quer mais, ela consegue retirar. Não quer mais, consegue remover. Ou se complicar, a gente consegue remover também. Que é simples. Porque, por exemplo, assim... Sim, a gente aplica em consultório mesmo. No dia já melhora, mas fica agindo por uns 10 a 15 dias. Então, a gente faz massagenzinha e ele dissolve o ácido hialurônico e aí o organismo consome mais rápido. Diferença, né? Então, por exemplo, a olheira. A olheira é um local muito difícil de realizar preenchimento. Muito difícil mesmo, porque a nossa drenagem linfática dessa região é muito ruim. Quem tem bolsinha de gordura ou já tem uma flacidez no músculo orbicular pode fazer com que o preenchedor fique mais superficial. Pode puxar mais água, ficar fazendo um edema persistente por atrapalhar ainda mais essa drenagem linfática que já é ruim. Sim. Então, a olheira é um lugar que complica muito. Eu atendo muita complicação de olheira feita por outros profissionais, por ter feito uma técnica, às vezes, errada, ou também porque o organismo não respondeu bem. Então, já aconteceu com um paciente minha, de eu preencher a olheira e ter que remover o preenchedor. E não foi porque eu usei o produto errado, nem fiz a técnica errada, foi porque realmente o organismo dela não respondeu bem. Então, a gente vai lá, usa essa enzima e consegue remover com tranquilidade, sem precisar de cortes, de cirurgias e de nada assim. Que é a vantagem do ácido hialurônico. Então, a segurança de tu conseguir reverter o procedimento, reverter complicação, sabe? Perfeito. E sem grandes invasões, né? Invasivos. Perfeito. Assim, diferente do PMMA. E assim, a gente consegue fazer alguma relação entre essa tendência do Quiet Beauty com essa... Não tendência, mas com essa forma de trabalho do gerenciamento do envelhecimento, assim, de além de ressaltar, a gente conseguir ao longo dos anos gerenciar o nosso envelhecimento de uma forma mais natural? Com certeza. Primeiro porque, assim, por exemplo, as técnicas foram se aperfeiçoando. Essa área é uma área em muito crescimento, então tem muita pesquisa, tem muitos profissionais desenvolvendo técnicas. Então, as técnicas são cada vez mais estudadas e cada vez melhoradas. O conhecimento sobre os produtos também. Então, por exemplo, o Sculptra é um produto que tem há 30 anos no mercado. Então, logo que ele surgiu, ele era diluído de uma forma, aplicado de uma forma, aí dava muita nodulação, complicava. Aí eles foram estudando qual a melhor forma de diluir, qual o melhor produto para diluir, qual a melhor forma de aplicar. Sim. Então, as coisas vão evoluindo. Hoje a gente faz ele assim, olha, é muito, muito, muito difícil complicar, sabe? Então, porque tem a evolução. Antigamente, as cânulas para aplicação desses produtos eram cânulas grosseiras, reutilizáveis, que era colocado para esterilizar. Tinha uma escovinha para lavar. Pensa a espessura do que era. Meu Deus. Hoje se usa cânulas descartáveis, como as agulhas descartáveis, e tem das mais fininhas até as mais espessas. Então, assim, a qualidade dos produtos, das ferramentas, né, dos materiais cirúrgicos e materiais usados para os procedimentos estéticos evoluiu muito. Tudo isso faz com que a gente consiga ter resultados mais refinados e naturais. E não tão grosseiros como a gente tinha. Porque tu imagina com cânulas grosseiras. Sim, tu não tinha tanto controle do produto, né? Tu não tinha controle. Então, hoje a gente já consegue ter mais controle, consegue... o jeito de fazer também, né? Por exemplo... procedimentos um pouco mais invasivos, antigamente tinha que fazer com o paciente sedado. Sim. O paciente sedado é um paciente deitado. Aí Musculatura a própria, assim, o paciente deitado, tu vai fazer os procedimentos, não tem a ação da gravidade, tu não vê ele no seu posicionamento real. Então, assim, hoje a gente tem anestésico tópico, tem lá o negocinho que vibra, que tira a sensação de dor. A gente tem os anestésicos também evoluíram, então a gente tem como fazer bloqueios mais tranquilos, consegue fazer com o paciente praticamente sentado, acordado. Então tu pede, faz biquinho,
sorri. Tu consegue avaliar, enquanto tu tá fazendo o procedimento, tu consegue avaliar a mímica. Não é aquela coisa do paciente lá deitado, estático, sedado. Sim. Então, tudo isso pode parecer bobagem, mas não é. Faz toda a diferença para tu conseguir entregar um resultado mais natural, mais refinado, mais elegante. Né? Dizem não, tem um ditado que fala que a beleza tá nos detalhes, né? Com o segredo, a diferença tá nos detalhes. E esses detalhes, por mais que pareçam pouco, mas faz toda a diferença. Perfeito. E tem, assim, algum procedimento que seja mais relacionado com essa nova tendência do Quiet Beauty? Ou, assim, é uma tendência que envolve todos os procedimentos e é um olhar diferenciado para esse paciente? Eu acho que é um olhar diferenciado para todos os procedimentos, porque eu não acredito que a gente vai deixar de preencher. Sim. Porque tem indicações que são de preenchimento. A gente não vai deixar de usar bioestimulador injetável, porque tem coisas que o bioestimulador faz que o laser não faz, que o ultrassom microfocado não faz. Então, eu acho que é um olhar diferenciado. Mas eu acho que veio junto com uma preocupação maior com a superfície cutânea. Que é uma coisa que veio, assim, das asiáticas, dessa questão de pele hidratada, luminosa. Então, veio o combinho junto. Essas ondas vieram juntinhas, assim, casadas. Então, eu acho que sim, tem um apelo mais para uma coisa mais natural, mas isso é num todo, de todos os procedimentos. E veio essa questão de estar com a pele mais cuidada. Porque o que a gente via um tempo atrás também? As pessoas super preenchidas, super feitas, montadas, e a gritando. pele gritando. Sim. Tipo, ou ressecada, ou com acne, com manchas. Sim. Então, hoje as pessoas já querem ter uma pele mais bonita, mais viçosa. Já estão preocupadas com essa questão de olhar e ter uma pele com uma aparência saudável. Né? E uma pele que está cheia de acne, cheia de mancha, com uma textura toda desregular, que não está uniforme. Não é uma pele saudável. Claro. Agora, também vamos controlar as expectativas. Porque isso de querer ter uma pele linda, maravilhosa, sem mancha, só sem Photoshop. Sem não sei o que. E sair assim, linda. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu Esquece. sinto muito. Eu ouço muito isso, principalmente no Instagram. As pacientes e seguidores, enfim, me mandam assim: eu quero ter uma pele linda que nem a tua. Aí penso eu comigo mesmo, assim, olha, o que um protetor solar, uma base, um pozinho, um blush... não é tão difícil. Não é. Não, e assim, as pessoas às vezes têm aquela expectativa de ter um rosto que elas olham numa internet. Gente, o Photoshop, ele ainda tá aí, né? Acontece. Então, assim, não vamos criar expectativa que fazendo um procedimento... Né? Filtro Paris. Piada interna, pessoal. Então, esqueçam, né? A gente vai ter que ter um pouco de responsabilidade também. E o skincare, acho que ele entra muito nisso, né? As pessoas, acho que procuram os procedimentos também pra ficarem lindas e esquecem que tem a responsabilidade do skincare, né? Mas isso é outra coisa que aconteceu e que eu achei fantástica, tá? Porque até um tempo atrás, assim, logo que eu terminei a dermato e tal... A gente tinha uma rotina de skincare muito complexa. Ah, sim. Nossa, tu ia passar era 80 ácidos. Exato. Porque daí tu tinha que passar pro paciente, olha, tu vai passar esse hidratante, depois esse ácido, depois esse outro negócio aqui, daí o da área dos olhos, daí outro pro lábio, aí outro pro pescoço, outro pro colo, e aí de manhã muda tudo, de manhã é outro hidratante, é outro... Gente, era difícil. Até a gente se perdia. As pacientes não faziam, eu não fazia. Sim. É que ninguém tem tempo pra ficar o dia inteiro Não é questão de tempo, é uma questão, às vezes, eu tenho pacientes que adoram, que elas dizem, pode me passar porque eu adoro, é o meu momento. E tem pacientes tem pessoas que, não toleram, que são mais práticas, que não têm paciência. Então, tempo, eu sempre digo assim, não é que não tem tempo. Tempo, quando a gente quer, a gente arruma. Tu acorda 10 minutos antes e tu faz. Mas a questão é que tem pessoas que não é o padrão delas. Elas são mais práticas. E hoje, a gente já tá tendo uma era de dermocosméticos mais complexos. Mais completos, inclusive. Então, assim, ácidos nanoencapsulados, que aí não são tão fotossensibilizantes.
Então, por exemplo, hoje eu tô com um creme que eu passei de manhã que tem ácido retinóico. Então, eu passei meu creme com ácido retinóico, passei meu protetor, minha base, me maquiei e saí pro dia. Tá um dia ensolarado aqui em Porto Alegre. Então, quando que 10 anos atrás a gente pensava usar ácido retinóico pela manhã? Não, tinha que ser à noite, porque era fotossensibilizante, a luz fazia o produto perder o efeito, o sol podia queimar. Então, era mais complexo. Hoje a gente consegue fazer esquemas muito assim, um creme que já tem o ácido hialurônico, que é hidratante, já tem uma opção de ácido renovador, seja retinóico, seja glicólico, seja alfa-hidroxiácidos, já tem ali um ativo que ajude a minimizar os poros e a controlar a oleosidade para quem tem pele oleosa, ou que acalme a pele para quem tem uma pele mais sensível. Tu pode usar o mesmo de noite e de manhã. Alguns casos a gente separa, né? Coloca um à noite, outro pela manhã. Mas é muito mais prático. Os produtos hoje podem ser usados, na sua grande maioria, em área de olhos. Pessoas que têm a pálpebra mais seca, mais atrófica, aí sim a gente deixa específico, mas eu tenho muitos pacientes que eu não faço distinção. O mesmo creme do rosto vai para a área de olhos, porque eles não são tão irritativos mais. Então, essas áreas de pele mais fina não irrita tanto, não sofre tanto. Então, eu acho que até o skincare tá mais limpo. Tá mais natural mais leve, também. Tá mais... Eu não digo mais natural. Tem mais tecnologia envolvida, claro, com certeza. Porém, tá mais leve, e tá mais eficiente. E também eu percebo que tá mais acessível, né? Porque as pessoas antes, essas listas enormes, as pessoas às vezes não tinham nem condições de ter tantos tipos de ativos assim para conseguir passar e fazer o seu skincare. E hoje em dia, com essa redução, claro que... É que surgiram várias marcas, né? Antigamente a gente tinha 2, 3 marcas que monopolizavam o mercado, colocavam o preço que queriam. Então, hoje, as marcas... surgiram mais marcas, o Brasil se abriu para outras marcas, tanto, né, dos Estados Unidos quanto da Europa, que são marcas fortes lá fora. Então, isso gera concorrência. Claro. Quando gera concorrência, não foge mais muito. A gente ainda tem algumas marcas que são consideradas marcas de luxo, que muitas vezes eu nem acho que faz muita diferença. Pois é, eu ia perguntar isso. A formulação, tu vai ver que é muito uma questão de marketing. Sim. Né? Mas aí entra a opção da pessoa, porque é a mesma coisa. Uma bolsa da Chanel custa 70 mil. É de couro, vai ter uma duração ótima e tal. Mas aí de uma marca, sei lá, Arezzo, Sim. Sei lá quanto custa uma da Arezzo, 1.000 e pouco, 2.000, mas de couro talvez tenha a mesma duração. Vai fazer Agora, claro que a da Chanel tem um apelo. Sim, por ser da marca, sim, né, do querer usar. Então, isso vai muito. E aí, o bom disso tudo é que tem opções para todos os bolsos. Claro. Então, vai ter aquela pessoa que vai comprar a Chanel, vai ter a que vai comprar a Arezzo, e vai ter a que vai comprar uma marca lá que nem couro não é. Não vai fazer efeito. Talvez demore, enfim, né? Talvez não dure tanto. Sim. Talvez o efeito não seja o mesmo, a qualidade não seja a mesma. Mas, assim... alguma coisa vai fazer. Então, é aquela história. Eu sempre brinco com algumas pacientes, assim, tipo... Olha, é melhor usar um hidratante da Nivea do que não usar nenhum. Exato. É melhor usar um creme da Neutrogena do que não usar nenhum, né? A gente não precisa... Então, nós temos... Eu tô formando... citando marcas, não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Mas a gente vai ter o paciente que é perfil Nivea, vai ter o paciente que é perfil La Roche, vai ter o paciente que é perfil Dior. Todos vão ter as suas ações, né? Então, isso tem para todos os gostos e bolsos. E pensando assim em skincare, com essa tendência do Quiet Beauty, quando chega uma paciente pra ti no consultório, né? Ela quer, enfim, se embelezar, realçar sua beleza, gerenciar envelhecimento. É abordada essa questão do skincare que vai influenciar, né? O skincare, ele vai influenciar no resultado. Então, assim, se é uma paciente que não tem uma rotina, é importante que ela primeiro estabeleça uma rotina, ou isso a gente pode fazer junto? As coisas são complementares. Então, por exemplo... Para fazer alguns lasers e alguns peelings, a pele precisa ser preparada. Porque os ácidos... Por exemplo, eu vou fazer um peeling, que depende da penetração de um ácido na pele. Se uma pele está com áreas mais grossas,
áreas mais finas. Quando a gente fizer esse peeling, o resultado não vai ser tão uniforme, tão bom. Então, se a gente prepara essa pele, deixa ela toda mais uniforme, né? O ácido vai penetrar de forma mais uniforme, o nosso resultado vai ser melhor. Então, existem alguns procedimentos que eu prefiro fazer e o indicado mesmo, o correto, seria ter um preparo. Outros não mudam, então vai fazer um preenchimento, não muda se a pele tá bonita ou não tá bonita, se a textura tá uniforme ou não. Então, é uma coisa que dá para vir fazer o procedimento e iniciar. Mas tem que ter esse início de cuidado. Rotina. O ideal né? Então, é isso que a gente tava falando. Tá toda preenchida com vários procedimentos, mas a pele tá seca, tá manchada, tá, né, com os poros dilatados e tal. Então, o ideal mas é uma coisa que eu abordo isso já na ficha. Tipo, o paciente vem constar, já tem lá na ficha. Se pega sol todos os dias, se tem o hábito de usar alguma coisa, se já tem uma rotina, qual é essa rotina. Porque aí já me dá indícios de se eu tô lidando com uma pessoa mais prática, uma pessoa que não... E eu pergunto também, qual é a tua ideia? Tu gosta? Eu gosto. Pode me dar tudo, porque eu adoro o meu momento. Aí pronto, felicidade da dermato, Vou que pode dar lista. usar muitos produtos na paciente só. Mas aí se já me diz, não, eu sou muito prática, então daqui a pouco eu vou colocar lá um sabonete, um creme que possa usar de manhã e de noite o mesmo, um hidratante para as áreas mais sensíveis e para os olhos daqui a pouco, protetor e deu. Então, a gente faz isso de forma individualizada, também não tem como ser igual, né? Claro, até mesmo os ativos, né? Porque a gente pensa que, assim como nos procedimentos, né? O Quiet Beauty é embelezar a pessoa, é ela estar, né, bem com o seu próprio rosto e realçar aquilo que ela quer realçar e esconder aquilo que ela quer esconder. No momento do skincare também, né? Ela não pode sair usando que, só porque a Virgínia lá usou, eu vou colocar na cara também e vai dar super efeito. Não é bem assim, né? Essa comparação com blogueiras e famosas e artistas é péssima, E acontece Porque usam tudo. Aí uma atriz lá falou que melhorou do melasma passando óleo e indo pro sol. Pronto. Aí vai... Todo mundo no sol com melasma gritando. Óleo e, sabe? E eu não digo que daqui a pouco não tenha funcionado para ela, mas será que a gente sabe se daqui a pouco ela não tava com uma descompensação hormonal que também regularizou? A maioria das questões de pele é multifatorial, sabe? Então, não é uma coisa só que melhora tudo, né? É multifatorial. Então, assim, por que teve uma piora do melasma do nada? Ou da rosácea do nada? Às vezes pode ser fatores ambientais, pode ser fatores hormonais, pode ser alimentares. Então, muda uma coisinha na engrenagem, já muda o resto. E aí, vai ter 10 mil pessoas que vão estar passando óleo e indo pro sol, sabe? Sim. E pensando, assim, em algum procedimento. Por exemplo, assim, o PMMA é um que não vai de acordo com essa nova tendência. Não vai. Né? E eu acho, assim, que... Com nenhuma tendência. Com nenhuma. Desculpa, pessoal que gosta. Na verdade, eu acredito muito, assim, que pessoas que pensam mais num futuro, que constroem, que pensam, assim, nesse gerenciamento mesmo, em ter, por exemplo, eu não faria PMMA numa paciente minha... Porque eu não quero que ela deixe de ser minha paciente. Eu quero que daqui 10 anos, daqui 15 anos, ela continue sendo. Sim. E eu não quero estar tratando complicação de PMMA nela. Eu quero que ela esteja bem, seguindo com seus procedimentos. Então, eu acho que profissionais mais conscientes e que pensam ao longo do tempo, optam e apostam em produtos e procedimentos que tenham anos de estudo. Sim. Eu sou muito cuidadosa também com as modernidades. Assim, muito se fala hoje, sei lá, eu não comecei a fazer exossomos, por exemplo. Perguntar dos exossomos, que é eu não novidade. Comecei. Né? E sabe por que eu não comecei? Sinceramente, porque eu não estudei a fundo. Eu não entendi a fundo, eu não parei assim e fiz um curso disso, ou peguei artigos e fui ler, e eu sou sincera nisso. Mas isso é muito admirável, né? Eu não tive tempo de me aprofundar, e não é porque todo mundo tá fazendo Exato. que eu vou sair fazendo. Exato. Porque a partir do momento que eu me dispor a fazer,
eu preciso saber o que é. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos? A longo prazo, tem estudo de quantos anos? Que tipo de estudo? Patrocinado só pelo pessoal que produz e vende? Sim. Ou estudo com peso, sabe? Então, porque isso tem muito a ver também, né? Estudos. Então, eu não sentei e fui me aprofundar disso. Assisti uma aula que outra em congresso, mas eu vi que os médicos que estavam dando essas aulas eram patrocinados. Eu não digo patrocinados porque eu não sei se eles ganham algo, assim, mas eram speakers das marcas. Então, a gente, né, eu não faço nos outros o que eu não faria em mim ou na minha mãe. É sempre esse o meu pensamento. Faria em mim? Não faria. Então, eu faço nos outros. Faria na minha mãe? Faria. Então, eu faço. Faria na minha mãe? Não sei, ia ficar com medo, não conheço o suficiente ainda. Então, eu não faço nas minhas pacientes. Sim. Para mim, é sempre essa a régua. Então, não sou apegada, não acho que tudo que seja moderno seja bom. Tem muitas coisas que depois de 2, 4 anos começam a vir as complicações. Então, nisso eu sou mais cuidadosa. Mas eu acho isso muito admirável, porque a gente vê muitos profissionais aí, assim, saiu numa semana um lançamento de um produto, já estão indicando e colocando nos pacientes, e a gente não sabe qual vai ser o resultado num futuro, né? No futuro, às vezes, muito próximo. Talvez seja ótimo, talvez, mas a gente pode esperar um pouquinho, e eu acho que isso vai de encontro com essa tendência da gente trazer, ir com mais calma. Eu acho que é um pouco isso também, né? A gente não ir tão afoito, porque, como tu falou, né? Antes a gente tinha esse receio de procedimentos, porque era algo muito concreto, como antigamente os preenchimentos, e hoje a gente já tem muita novidade. Então, talvez a gente ir com calma, observando e absorvendo quais são as possibilidades para cada indivíduo, né? E daí a gente tem que também, cada peso uma medida, né? A gente brinca disso, mas é verdade. Lançou um creme novo. Tu quer testar? Testa. Porque o máximo que vai acontecer é dar uma alergia, tu para de usar. Sim. Agora, aplicou algo injetável. E se não der para tirar? E se não der para tirar? Ou tem coisas que mexem no nosso sistema imune. Tu tá injetando, tu vai ter uma resposta de formação de anticorpos, tu vai ter... Então, assim, tudo que é injetável não tem que ser visto como algo banal. Sim. Porque a gente tem que pensar, o que é uma vacina? Uma vacina não é alguma coisa injetável ali que faz com que haja uma resposta do nosso sistema imune contra aquele produto que foi injetado? Os produtos injetáveis, quando a gente está injetando, não vai ter uma resposta? Claro. Então, assim, eu não acho que deva-se... Por isso eu falo da cautela na escolha de profissionais. Eu não coloco em ninguém algo que eu não colocaria em mim. Então, eu vou trabalhar com ácido hialurônico, eu vou trabalhar com marcas renomadas, que têm controle de qualidade, que têm anos de mercado, não só no Brasil, mas lá fora também. Então, eu vou trabalhar com um bioestimulador, a mesma coisa. Sim. Porque toda hora está sendo lançada uma marca nova, um negócio novo, um produto novo. Então, tem produtos novos que, quando chegam no Brasil, já estão sendo usados na Europa há 7, 10 anos, porque a Anvisa aqui é muito lento. Então, a gente já tem um histórico. Tu já foi para congresso, tu já viu trabalhar, tu já conversou com colegas que trabalham. Quando vem para cá, a gente está sedento por aquele produto. Sim. Aí, eu não tenho dúvida. Eu vou lá e eu uso, porque eu já conheço esse histórico. Quando é uma coisa realmente nova a nível de mundo, com pesquisas mais recentes, eu confesso que eu dou uma esperadinha. Às vezes eu passo até por antiquada, porque os pacientes chegam no consultório querendo e eu falo, ainda não trabalho. Mas eu fico tranquila. Toda a vida, né? Eu fico tranquila, porque eu penso, não, eu não estou ainda, porque ainda não vi nada tão palpável. Quero ver, dar um tempo para começar a acompanhar as primeiras complicações. Sim. E assim... É a forma, eu prefiro ser mais cautelosa. Até porque eu acho que tem, por exemplo, se o paciente está com câncer, os tratamentos que nós temos até então não vão ser curativos, não vão. E aí tem um tratamento novo que é experimental, que dá uma chance àquele paciente que outro tratamento nenhum dá.
vai pro experimental. Tenta. Eu sou da opinião, Sim. Se fosse comigo, seria assim, tô com um câncer que não tem uma quimioterapia que seja efetiva, não tem uma cirurgia que possa ser feita, Sim. A radioterapia não dá e tem um tratamento experimental. Bom, se eu não fizer nada, eu vou morrer. É caso de vida ou morte. Se eu fizer esse tratamento, pode ter complicações que façam com que eu morra. Tá, mas daí, assim, ó, é 6 por meia dúzia, então eu vou tentar, vou me dar uma chance. Agora, quando a gente tá falando de estética, eu não acho que tenha que ter... Essa urgência, assim, né? Essa urgência. Claro. Eu acho que é uma coisa que a gente faz sem ser por um... né? É eletivo, é programado. Claro. Então, assim, tal procedimento está prometendo ser a solução. Primeiro, será que é mesmo? Porque tem procedimentos que o efeito é a Cinderela, é aquele pós imediato que dura ali enquanto tem edema e tal, e aí fazem fotos e vídeos e fica tudo maravilhoso. 3, 4 meses depois, é como se não tivesse feito nada. Então, eu sempre penso assim, esse procedimento que está sendo solicitado, que tem um porquê, tem um resultado, um efeito mais a longo prazo, tem complicações, Sim. tem... É nisso que eu me baseio, assim, não é só em medicina baseada em evidências, porque eu também não sou 880, mas é o que a gente tem mais prática, o que tu tem mais conhecimento. Sim, mais confiança no próprio produto, né? Exato. Tu não vai indicar um produto que tu não tenha certeza e total confiança. E eu acho que nessa questão de escolha de profissional, a gente teve ano passado, até acho que esse ano não teve tanto, mas ano passado foi um boom de notícias muito infelizes, né? De pessoas que acabaram vindo a óbito ou tendo complicações gravíssimas por escolherem ambientes que não eram ambientes nada preparados para realizar seus procedimentos, profissionais que não eram nem da saúde, né? Profissionais com um mero curso online. E assim, ó, e todo mundo sai prejudicado quando acontece esse tipo de coisa, porque foi aquele rapaz que morreu depois de um peeling de fenol, né? Proibiram o fenol daí? Proibiram o fenol. Pensem quantos cirurgiões plásticos e dermatologistas capacitados ofereciam para os seus pacientes de forma segura resultados maravilhosos, extraordinários com o fenol, que só o fenol oferece, porque tem benefícios que só aquele procedimento vai oferecer. Nenhum outro é igual. Então, muitos pacientes deixaram de ser beneficiados por esse tratamento. Muitos médicos tiveram que eram focados em fenol e especialistas nisso. Imagina o baque que foi profissionalmente para essas pessoas deixarem de trabalhar com fenol de uma hora para outra pelo uso do produto, né, por uma profissional que não era nem médica, nem enfermeira, nem... Nada, não era nada. Não era nada. Ela se dizia esteticista, mas ela nem tinha curso de Não, ela tinha feito, acho que um curso online, alguma coisa assim. Fez um curso online, uma técnica que eu nunca vi igual, porque, assim, fenol tem que ser em pele íntegra. Se tiver qualquer inflamação, qualquer coisa, ela raspou, né? Ela fez uma microabrasão na pele para que ele penetrasse mais profundo. Vocês viram, assim, na clínica, ela não tinha um estetoscópio para fazer. Ela escutou o coração botando... O ouvido? O ouvido. Tipo, o vídeo é chocante. Então, assim, tudo errado ali, né? A profissional não devia estar fazendo aquilo, o ambiente não era adequado, a técnica totalmente errada. Tudo errado. Mas prejudicou uma série de profissionais e de pacientes que se beneficiavam com aquele tratamento. Então, isso acontece muito, né? Tipo, e é muito ruim, assim. Mas, graças a Deus, é noticiado esse tipo de coisa. E eu acho que isso é importante. As pessoas falam, não pode falar, porque as pessoas vão ficar com medo. Não, isso tem que ser alarmado. E principalmente esse fator de que não foi feito num local especializado. Porque o fenol tem que ter até monitoração, né? O paciente tem que ficar monitorizado. Não pode ser larga na maca ali. Cardíaco, função renal, tudo. Mas, assim, é isso. Aí, o problema é o fenol? Não. O problema é, primeiro, a regulamentação, né? Os órgãos que permitem essa venda não deveria ser vendido assim na internet ou em qualquer lugar. Toda a vida. Aí, então, ter um controle da venda talvez fosse uma questão importante, assim como se tem de medicações, precisa de receita médica,
controlar os profissionais que estão comprando e que têm acesso. Então, assim, uma conscientização dos profissionais de fazerem aquilo que eles se sentem capacitados e que eles, sabe, não colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas colocar o paciente em primeiro lugar, porque tu tá prestando um serviço que é para fazer bem, não é para fazer mal e muito menos tirar a vida de alguém. Porque a gente sabe que muitas especialidades médicas convivem com essa questão da morte todos os dias, né? Os oncologistas, os emergencistas, muitas vezes o profissional faz o seu melhor e não consegue salvar. Agora, um paciente chegar feliz, bem, caminhando... saudável, íntegro. E por causa de um peeling ou de um procedimento assim, sair sem vida... É muito grave. Muito grave. E também os pacientes terem consciência e dar valor à sua vida e à sua saúde. Claro. Porque, não pesquisar, não comparar, não só pensar no mais barato. O barato sai caro, gente. Isso é pra tudo, assim. Quando você for fazer um procedimento estético, seja ele qual for, seja um botox que for, né? Você precisa saber se esse profissional, ele é um profissional qualificado, se ele é um profissional que vai conseguir... Eu acho que uma das principais questões é, ele vai conseguir manejar a consequência, a complicação? E não é nem só isso, porque, por exemplo, assim, eu realizo alguns procedimentos, na grande maioria eu vou tratar todas as complicações que surgirem. Mas tem algumas complicações que podem acontecer que talvez eu não consiga tratar. Mas aí eu vou saber quem trata. Claro. Eu tenho vai dar o suporte rede de necessário. contatos. Eu não vou abandonar o paciente e deu. Não, calma lá, vou falar com meu amigo aqui, que é, sei lá, oftalmo, cirurgião plástico. Enfim, vai depender do... Não aconteceu ainda, entendeu? Graças a Deus. Assim, a gente tem, mas tem caso, né? A gente tem uma rede de contatos com outros profissionais para discutir caso, para te ajudar, sabe? Então, tem que ser uma pessoa que ou ela resolva, ou ela te dê a mão e tá contigo resolver. E tem a responsabilidade, né? Então, assim, acho que um dos principais pontos é, seja um profissional qualificado, então a gente tem certificações, né? Olha o perfil ali, o currículo da doutora Stephanie, pelo amor de Deus, né? Seja um profissional qualificado e seja um profissional também que vá de encontro com o que tu espera, tem uma expectativa em relação àquele tratamento, aquele procedimento, né? Eu tenho essa ideia do Quiet Beauty, eu quero uma beleza mais leve, mas eu vou num profissional que todos os resultados que ele posta, ou que ele tem ali de antes e depois que ele faz, ou enfim, né? São mais grosseiros. Então, a gente tem que ir de encontro, né? Isso é o que eu chamo de senso estético. Então, ir em alguém que tem um senso estético parecido com o teu. Isso vale para tudo. Quando eu decidi fazer a minha mama, né? Que eu decidi... que eu emagreci muito depois da bariátrica, 40 quilos. Então, fiquei com a mama flácida, decidi fazer a mama. Eu consultei 3 cirurgiões plásticos. Todos queriam colocar um volume grande e eu queria bem pequenininho. O único que topou, que me disse assim, olha, eu acho que daqui a 1 ano tu vai voltar aqui querendo uma prótese maior. Mas se tu quer assim, eu vou fazer assim, foi o que eu fechei. Porque eu queria... Era a tua queixa, era aquela, né? Eu queria pequenininho, eu não queria nada muito grande. Então, assim, alguém que escute, que tu sinta que tá ouvindo aquela tua queixa, sabe? Que não tá impondo o seu jeito. Então, eu fui que ele é famoso por mama, né? Pelos peitos. Ele é famoso entre as mulheres porque ele faz muita mama, muita mama, muita mama. Mas eu cheguei lá e não me senti ouvida. Ele queria colocar um volume muito maior. Eu tentei argumentar, insistiu. Eu não me senti ouvida. Então, se a marca registrada dele é mamas grandes, tá, mas eu queria pequena. Eu queria alguém que fizesse bem mama, mas eu queria... pequena. Então, o que eu fiz? Eu troquei de profissional. Porque eu não vou mudar o senso estético dele. Sim. Então, se tu não se sentir à vontade, se tu não sentir que teve esse senso estético similar e que tu foi acolhido e que a tua queixa foi entendida, não faz, né? Sim. Não faz. Espera, aguarda, pesquisa outra pessoa. Perfeito.
Bom, eu acho que a gente abordou vários tópicos aí dessa nova tendência, né? As pessoas terem consciência de o que procurar, né? Como que ela funciona. Doutor, eu quero que tu agora venda o teu peixe, conte pro pessoal onde é que eles te encontram, nas redes sociais, enfim, né? Para o pessoal ter mais conhecimento aí dessa profissional maravilhosa. Então, o meu Instagram é dermato.stephanie e eu atendo aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, ali pertinho do Shopping Moinhos. E atendo também no interior, minha família é do interior e eu atendo uma semana no mês lá em Arroio do Tigre e Salto do Jacuí. Mas no meu Instagram tem todas as informações para quem quiser me encontrar. Perfeito. Então tá, pessoal? Até mais e